lugar que ela tá. Mas eu falei que ela podia entrar. Tá, sim. Estamos ao vivo. Deixa eu pegar o link aqui. E aí eu já passo aqui para vocês no grupo. E aí depois eu ponho lá no Instagram também. Porque daí se alguém... Estamos ao vivo. Porque daí se alguém pedir o link para vocês, ele já está aí no nosso grupo. Então, é isso aí. Sejam muito bem-vindos. Franciele, Camila, Cecília, Beth, Renata, Bia, Carolina, Luciana, Nívia, Fábio entrou e caiu. Paula, bom dia, quer dizer, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for assistir depois. Sejam todos muito bem-vindos ao lançamento online do livro Lidere Suas Emoções. Bom dia. Bom dia! Mergulhe no autoconhecimento e seja a protagonista da sua história. Para quem não me conhece, sou a Roberta Chaves, fundadora da Editora Bock, coordenadora editorial. Eu fico aqui por trás dos bastidores, cuidando de toda a equipe de impressão, registros, revisão, diagramação. Fico aqui escondidinha, e aí é vocês que estão aí brilhando, né? Fazendo tudo para dar voz e abrir os palcos para vocês, profissionais aí maravilhosos, com tanto conhecimento para compartilhar, e às vezes ficam escondidinhos como eu tenho que ficar escondidinha aqui no backstage, só chicoteando o povo aqui para dar tudo certo. Brincadeira, gente, mas aí vocês precisam brilhar muito, porque vocês têm muito conhecimento aí para compartilhar. E eu fico feliz em ser um instrumento, aí, um canal para estar ajudando vocês nessa jornada de divulgação do trabalho de vocês e de transformação de vidas. E a gente sabe o quanto vocês transformam vidas aí com o trabalho de vocês. Muitas vezes, né, como eu sempre falo, uma simples frase dá uma viradinha de chave na vida de alguém. E eu espero que vocês já estejam colhendo frutos aí, que a gente fez o nosso lançamento dia 3 de junho, o lançamento oficial, presencial, e esse é o nosso lançamento online. Então, qual é a diferença, né? No lançamento presencial é aquela energia maravilhosa, né? Aquela troca, aquele network, o abraço, dá autógrafo, então é uma outra pegada. O lançamento online é mais para a gente poder dar mais voz ainda para vocês, porque naquele momento fica todo mundo ali socializando, né, fazendo aquela troca, e não dá para dar aquele destaque para cada um falar um pouquinho. E no lançamento online, não, a gente consegue fazer isso. Cada um tem 2 minutinhos aí, mais ou menos, para falar. O meu já estourou, mas eu vou falar mais um pouquinho, onde vocês vão falar um pouquinho do capítulo de vocês e do trabalho de vocês, que isso vai ficar registrado tanto no YouTube quanto no site da Editora Bock, ali na nossa landing page do livro, né, uma página exclusiva do livro Lidere Suas Emoções. Então, a ideia desse livro veio através da nossa coordenadora técnica, né? Eu sou a editorial, a técnica é a que tem o conhecimento da obra, e que é a Nívia Maria Raimundo. Ela trouxe essa ideia maravilhosa, e eu vou passar a bola para ela agora. O palco é seu. Seja bem-vinda, obrigada mais uma vez pelo projeto, pelo livro maravilhoso, e agora é com você. Pode se apresentar. Bom dia para todos. Deixa eu ver quem está aqui, os rostinhos. Algumas pessoas já tive o prazer de poder abraçar, né, lá no dia do nosso presencial. Outras pessoas, né, não. Então, primeiro eu queria começar agradecendo a Roberta pela oportunidade. A gente já se conhece há um bom tempo aí, né, nessa caminhada, Rô. E contando um pouquinho até de como surgiu o que eu falei lá, a Roberta tinha me convidado para entrar como coautora num outro livro, e aí não era muito o tema que eu queria, e eu falei para ela o tema, eu queria o tema X. Ela falou, então vamos. Por que a gente não faz um teu? Eu falei, oi, como assim? Então vamos. Então começamos aí, né, nessa batalha de poder juntar os coautores. Então, todos vocês foram escolhidos a dedo. Eu li cada um dos capítulos, como vocês sabem. Então, até falei lá no ao vivo, né? No dia que ela falou, quer ser coordenadora? Eu falei, legal, né? E depois ela disse, então, você vai ter que rever cada um dos capítulos. Tudo bem. Então, foi uma aventura, né? Poder maratonar o capítulo de cada uma de vocês aí, mas foi maravilhoso poder ter essa oportunidade, porque, né, já reli a obra como um todo, e eu agradeço a cada um de vocês
que pôde fazer com que esse sonho se tornasse real, porque eu sozinha não conseguiria, eu só idealizei. Então, eu tive a ideia do nome, de como seria o conteúdo, só que vocês fizeram parte para tornar esse sonho realidade. Então, eu devo isso a cada um de vocês que estão aqui, agradeço imensamente. Os capítulos estão maravilhosos, cada um ali dentro da tua área, da sua especialidade. Temos profissionais da área da saúde e também pessoas comuns, como uma das pessoas que está aqui com a gente, que vai contar o capítulo dela, que teve a tua vida transformada pelo processo de autoconhecimento, né? Então, é uma obra muito rica e eu estou muito feliz por esse projeto. Que bom que a gente pôde fazer online também, para poder ficar registrado, para poder dar voz a todos vocês. A gente não tem o brinde, né? Tá faltando aí, né? A gente tá com o café da manhã aí, com a xícara, né? Ou não lá com o nosso champanhe brindando. Foi muito gostoso para quem pôde estar. Falando um pouquinho da ideia do tema, né? Por que é que surgiu? Então, eu aqui na minha trajetória, tentar resumir, tá, gente? Porque a Roberta sabe, aquele dia ela me deu o microfone, eu não queria largar. Eu adoro falar, adoro ensinar, então também, né, sou palestrante, professora, então para mim poder trocar. Alguém falou? Ai, não, acho que tem um microfone aberto. Vê se você consegue fechar, Rô. Tem um lugarzinho que a gente fecha de todos. Depois a gente abre. Mas acho que já parou. Então, por que é que veio essa ideia desse tema? Então, eu aqui na minha trajetória profissional, né, como psicóloga, atendo na clínica, e eu pude perceber o quanto as emoções das pessoas lideram a vida delas. E quando, por exemplo, o medo lidera, o que é que acontece? As pessoas não conseguem realizar os seus sonhos, né? Então, claro, as nossas emoções, elas têm aí o papel muito positivo na nossa vida, então a gente precisa do medo, a gente precisa da raiva, a gente precisa da tristeza, assim como da alegria, mas eles não podem coordenar a nossa vida. Então, se eu sou coordenada ou liderada pelo medo, eu não consigo ter força para realizar os nossos sonhos. Quantas vezes deixamos de fazer coisas por medo? Não é? Se a tristeza lidera a minha vida o tempo todo, eu entro num processo depressivo. Se a raiva lidera a minha vida, eu destruo as minhas relações. Então, como é que eu faço para acolher toda essa galera e mesmo assim conseguir responder ao mundo de forma saudável? Inclusive, o meu capítulo, eu tenho um foco para comunicação não violenta, então eu sou facilitadora de comunicação não violenta. A princípio, o livro também ia ter essa pegada, né, Rô? Eu quero falar de CNV, para quem não conhece, é um convite aí para se aprofundar, porque é maravilhoso, mas aí eu decidi abrir e coloquei esse meu capítulo falando como é que a gente ouve as nossas emoções, como é que a gente acolhe, porque não é para a gente espantar e fugir do medo, da raiva, da tristeza, mas é para a gente poder acolher e entender o que ela está querendo nos dizer, porque nossas emoções, elas nos dizem algo. Então, eu sempre preciso perguntar o que meu medo está querendo me dizer, o que minha raiva está querendo me dizer. Tem necessidades desatendidas por trás de sentimentos e emoções desconfortáveis. E depois eu preciso olhar para o outro, empatizar, né? Falando em relacionamentos, que é o que muito aparece no consultório, problemas de relacionamento de todas as ordens. Eu preciso também entender o sentimento do outro, a necessidade do outro e, por último, ali poder fazer um pedido, e por isso a comunicação autêntica e empática, que eu chamo, né? Traduzindo aí da CNV, como um convite para a gente ter relações mais saudáveis, e também é um processo de autoconhecimento. Então, resumindo, fui até que rápida, vai. Esse é o meu capítulo, essa é a proposta do livro. Se alguém tiver alguma dúvida também, né, vou poder perguntar um pouquinho disso que eu estou falando. Também fico aqui nos bastidores, né, podendo responder perguntas, a gente poder trocar. Vamos montar aí um grupo de network. Eu acho importante esse grupo também se ajudar para a gente conhecer o trabalho de cada uma de vocês. Então, eu atendo na clínica como psicóloga online, presencial, também sou palestrante do curso de comunicação não violenta. Então, quero também conhecer, né, profundamente o trabalho de cada um de vocês, para a gente poder, aí, muitas vezes, trabalhar em conjunto. Então, agora eu vou dar voz, o palco para vocês, para cada um de vocês, e eu acho legal... Fala, Rô.
Só para dar um toque, o pessoal que está participando aí, que veio nos prestigiar, obrigada pela participação. Depois, no finalzinho, se vocês quiserem abrir o microfone, fazer alguma pergunta, elogio, sugestão, comentário, crítica não é o canal. Liga no Daí vocês podem 0800. podem abrir no final o microfone, tá bom? Né? Enquanto isso, por favor, deixem os microfones no mudo, para não dar eco, né? Para não ficar atrapalhando. E acho que é isso. Essa questão que você falou do networking, muito legal. Daí depois também eu quero muito que a gente marque um encontro na editora para a gente fazer a troca de autógrafos, na Moca, né, em São Paulo, não é difícil. Principalmente para quem alguns não são de São Paulo, acaba ficando um pouquinho mais complicado. Mas vamos tentar organizar isso já para o mês que vem, no máximo, né? Fortalecer realmente essa rede maravilhosa aí que está Sim, para a sendo gente não se criada. perder, né? Para não Eu ficar. não, Porque assim, não é isso a aí. primeira vez, é a primeira vez que eu tô como coordenadora, mas eu já fui coautora de outros livros. E eu nem conheço as pessoas. Né? Sim, Não e foi com a parcerias Roberta, porque, né, maravilhosas se foi com formam outros. nesses grupos. Não, não, não nos deram essa oportunidade da gente poder trocar. Então, nós Sim. fizemos os livros juntos e nos perdemos, e eu não gostaria que isso acontecesse. Parcerias, né, convites, Sim. negócios, muita coisa pode acontecer dentro desse grupo aí, a gente tem que estar fortalecendo isso. Então, é isso aí com você, Miriam. Ô, Vai Rô, convidando, vai chamando do jeito que você acha isso. melhor aí, ou por quem chegou primeiro, ou por ordem alfabética, Tá. não sei. E eu vou Ou chamar por ordem pela ordem do do livro, né? livro. Tá, Isso, legal. pela ordem do livro, tá bom? É, pela ordem do livro. Ah, a ordem do livro é a ordem alfabética, né? Eu Mostra o acho. livro aí, quem está com o livro aí? Mostra o livro para a gente já fazer um print aqui. Uhul. Isso aí. Gente, depois eu não sei se vocês tiveram essa impressão, né? Que a gente acha que é muita coisa escrever um capítulo. Aí agora eu descobri que já dá, acho que para eu escrever um livro, porque a gente começa a escrever e depois tem que começar a cortar, né? Quem passou por isso aí, né? As pessoas me mandavam, não, tem muito, tem que cortar. Então a gente acha que é tão desafiador. E quando a gente realmente se entrega ali, olha para aquela tela em branco e a gente abre o nosso coração para a escrita, a coisa flui, né? Então acho que cada um aqui já pode escrever um livro, eu tive essa impressão também. Então vamos lá, dar o palco para vocês. Eu quero convidar o Alessandro para poder falar aí, Alessandro, e até uns 2 minutinhos, conta um pouquinho para a gente aí a proposta do teu capítulo. Olá, bom dia a vocês aqui presentes. Bom, Bom dia. quero agradecer a possibilidade de estar aqui na presença de vocês. A ideia de escrever este capítulo, ele surgiu basicamente da minha experiência clínica com jovens adultos e também idosos que passavam por uma condição muito peculiar e não conseguia lidar com a espera dos momentos da vida. Principalmente os mais jovens que querem começar as coisas já, namorar já, ter trabalho, dinheiro, tudo ali já, mas não tem uma visão de um passo a passo, de um caminho, de como conduzir algumas coisas. E isso vai gerando para mim a ideia desta impaciência que vem tomando conta das nossas vidas e que vem sendo também fomentada muito pelo peso que nós demos à tecnologia em nossas vidas na última década. Então, a partir daí, eu vou propondo essa reflexão sobre a impaciência e também um breve tutorial de como ter paciência, né? Parafraseando lá a música do Lenine, Paciência, né? Como fingir ter paciência? Isso foi uma pergunta que já me foi feita uma vez. Ok, eu preciso pensar no futuro, eu preciso planejar a minha vida, eu preciso ter paciência porque as coisas não estão seguindo exatamente da forma como eu gostaria. Mas como é que eu faço isso? Ninguém ensina, as pessoas me dizem, tenha paciência, acalme-se, uma hora vai chegar. E o tempo vai passando, as coisas não chegam. Então, a princípio, a ideia desse capítulo é
partindo da ideia da regulação emocional e da necessidade de que os nossos jovens tenham cada vez mais essa possibilidade de se regularem, de se conhecerem, eu trago essa reflexão aqui no capítulo. Como boa parte da minha experiência acaba sendo com jovens, crianças e adolescentes em situação de violência sexual, que lidam basicamente com uma vivência de um trauma grave, que vai levar, inclusive, a sintomas como a ansiedade, essa ideia ela acaba estando muito presente ali na minha vivência nesses 8 anos como psicólogo. As coisas estão acontecendo, eu não tenho a menor ideia de como lidar com elas e o mundo inteiro está me cobrando que eu lide com coisas que eu não faço a menor ideia de como funciona. É isso. Obrigada, Alessandro. A gente tem agora, aqui na sequência, a Angélica. A Angélica está aí? Não? É porque tem algumas pessoas que não, né, nem todos estão. Ariane. Oi, pessoal. Vamos lá falar um pouquinho aqui do meu capítulo. Também tem que ser de forma resumida, porque, de fato, eu trago muito da minha experiência pessoal, né? Partiu aí de um momento que eu tive de estagnação, não de estagnação da minha carreira, né? O meu capítulo, ele fala de como ativar a sua carreira, como criar um movimento positivo. Não sei se aqui alguém já passou por algo parecido, mas é muito comum na vida adulta, e eu percebi isso depois, atendendo vários adultos, então eu me especializei nessa área profissional, por ter trabalhado em RH por muitos anos, né, em várias empresas. Eu gosto do público adulto, né, então, vamos assim, eu gosto dos desafios de crenças que já estão muito estabelecidas, e é bem mais complicado, a gente sabe, quando a gente está na vida adulta, para ter essa abertura para mudança, né? Parece que tudo flui, a gente vai seguindo padrões e padrões de comportamento, e é assim que tem que ser. Eu cheguei num ponto da minha carreira que eu já tinha uma equipe no RH, eu já estava bem sucedida, estava satisfeita com o meu salário, tinha algo que não estava legal. Eu falei, sabe quando você chega e fala, é só isso mesmo que a vida tem para oferecer? Está faltando alguma coisa. E passei por um coach de carreira nessa época, inclusive a minha coach foi a Nívia, está aqui, que todo mundo conhece, e aquilo me despertou para muita coisa. Continuo até hoje estudando, me desenvolvendo nessa área de neuro, que eu amo, essa área de PNL, de transformação, psicologia positiva, é o que eu mais gosto. Tenho a formação em TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, hoje também atendo na clínica, mas o meu mundo estava formatado dentro do RH e parecia que aquilo ali não estava mais me suprindo, né? Eu tive que chegar num momento de ter crises de ansiedade, de estar em sofrimento, demorei para perceber isso, olha só como é louco, né? A gente tem, você estuda tudo sobre isso, entende como funciona, mas a gente entra num automático e quando se dá conta, a coisa já está instalada. E eu cheguei a estar ali, sabia o que eu queria para minha vida, mas ao mesmo tempo eu estava trazendo resultados que não estavam de acordo do que eu esperava. Estava agindo totalmente ao contrário. Os meus padrões de comportamento me levavam a resultados que me deixavam muito insatisfeitas com a minha carreira, embora todo mundo que olhasse de fora achava, poxa, a pessoa tem tudo que ela quer, tá bem, e não era isso, né? Então, o meu capítulo, ele trata justamente dessa reflexão, para que a gente olhe para dentro, quando tem algo acontecendo e falta algo ao nosso redor, tem algo que a gente deve fazer e pode fazer. Por isso que eu trago essa palavra, né, de como ativar a sua carreira. Isso depende muito mais e só da gente do que de ambos, né? Muitas vezes você fala, poxa, mas eu estou numa empresa, o que essa empresa vai fazer por mim? Não é se apropriar daquilo, mas é necessário bastante coragem, e eu sei que todo mundo aqui trabalha nessa área, sabe disso, e que é necessário ter a coragem para olhar para as nossas emoções, enfrentá-las, né? Acolher essas emoções, como a Lívia fala bastante, para que a gente consiga se libertar, ter clareza daquilo que está nos incomodando e sim tomar ações necessárias. Também, se não tomar ação, não é suficiente,
para que a gente consiga viver nossos valores, ser feliz com a nossa carreira. E hoje minha missão está muito conectada a isso, trazer felicidade, eu quero que as pessoas sejam felizes dentro das suas carreiras, seja elas no qual área for, porque eu sei que isso é possível, porque eu consegui fazer isso, aplicar isso na minha vida e hoje funciona. Então, meu capítulo, em resumo, é sobre isso. Não sei se falei mais que podia. Mas é difícil falar pouco, né, gente? Ainda mais de um assunto assim tão gostoso, tão importante. Bom, enfim, né? É muito Não dá nem difícil, para mas controlar os 2 minutinhos, né? não, tá tudo bem, né? Tá tudo Cada um bem. sabe aí, tem né, o discernimento do tempo. Obrigada, Ari. Agora, a Beatriz está aí do Carmo? Tem a Não, eu acho que não, né? Eu tô vendo ali, tem a Beatriz Lazo, acho que a Beatriz do Carmo não tá. Só Olá, bom dia. Oi, Que Beatriz. prazer estar com vocês. Obrigada, Roberta, mais uma vez. E ela me convidou. Adoro estar sobre a sua comando, sua direção, sua liderança, sempre muito assertiva. Obrigada, Nívia. Também te conheci, você me ajudou muito na decisão do tema, que eu tinha vários temas. E aí falamos, é esse? Porque todos eles são muito complementares, né? Quando a gente fala de emoções e quando a gente fala com pessoas tão talentosas, que sabem tanto aqui nesse grupo, cada capítulo mais lindo que o outro, mais profundo. Então, quando tomamos a decisão, e a Lívia me ajudou, eu atuo também com mentoria e coaching de executivos, então decidimos trazer isso para um exemplo do mundo corporativo, no trabalho em equipe, e quem não passou por conflitos, né? Então, nesse capítulo, eu trato de como enxergar um conflito, aceitá-lo e conduzi-lo de uma forma adulta, né? Permitindo-se, sim, como um líder que vai enfrentar conflitos e vai ter questões com equipe, de alguma maneira ele não se sentir excluído já de pronto e querer, às vezes, como acontece com muitos executivos, que não se permitem pela posição a vulnerabilidade. Como? Se eu sou um líder, eu sou um diretor, sou um presidente, como é que eu não vou conseguir liderar ou conduzir um conflito, né? E aí, às vezes, ele apavora e até, às vezes, pede uma conta, uma demissão, não dá conta, e tem pânico, tem, enfim, N questões sintomáticas aí que a gente sabe. Então, esse caso é um caso de um cliente, que ele também autorizou, não estou colocando o nome dele, que ele se viu numa situação de aprisionamento. Aprisionamento do quê? Das emoções, né? Porque a gente tem aí algo que se apresenta, que muitas vezes é nosso, e a gente se coloca aí no meio de um mundo corporativo, tendo que dar resultados, mas como é que a gente lidera com o conflito emocional? Então, nesse capítulo, a gente traz uma reflexão e algumas... não é uma receita de bolo, mas eu trago um caso de como, utilizando a teoria sistêmica, também a CNV, Nívia, que eu também sou apaixonada por essa metodologia, conseguimos somente tratando do tema, aceitando o tema e dizendo, sim, agora eu vou cuidar de você, então sozinho, a pessoa que está enfrentando esse conflito não consegue, a maioria das vezes a gente orienta para uma solução em conjunto, buscar um terapeuta, um coach, um mentor, um psiquiatra, enfim, às vezes é multidisciplinar esse tema, é um tema sério, né? Então, olhar para o conflito como algo assim, eu vou aceitar você, vou incluir também no meu plano de ação e vou cuidar de você. E dedicar-se amorosamente a cuidar com empatia, assertividade, inteligência emocional. Então, de tudo isso a gente fala no capítulo, sobre liderança vertical, horizontal, então eu trago um mix aí de situações e que complementam aí o nosso livro brilhante. E é isso, eu sou a Beatriz Lazo, trabalho como palestrante e professora também, na área de educação sistêmica, e eu estou à disposição. Falei mais? Obrigada, Beatriz. Vamos lá. Posso seguir, Rô? Eu, aproveitando assim, Bia, adoro esse tema de educação sistêmica, acho que a gente tem que lançar um livro sobre isso, hein?
Bora! Ah, a Bora. Roberta já vai dando ideias para ela. Já Bora. faz tempo que eu estou procurando alguém sobre educação sistêmica, depois a gente vai conversar. É Eu muito adoro legal. também. Tem mais outros capítulos, né, aqui também disso. Bem bacana também. Gente, eu aprendi muito também, né, com vocês. Cada capítulo aí trouxe um aprendizado, porque aí junta isso da educação sistêmica junto com a CNV, que a Beatriz falou, né? Então convido a todos vocês aí a conhecerem, né, também a CNV. Vamos lá. Beatriz, agora Carolina. Carolina Almeida, tá aí? Olá, bom dia, estou aqui. Carol. Bom dia a todos, que prazer estar aqui com vocês, acompanhando esse alinhavo tão bem coordenado por ti, Nívia. Parabéns, parabéns à Roberta, à editora Bock, pela iniciativa. Bom, eu sou Carol Almeida, eu sou terapeuta de saberes femininos, eu também sou enfermeira, eu tenho uma empresa chamada Humana Saúde, eu atuo há mais de 10 anos impulsionando carreiras e negócios na área da saúde. E no momento que eu tive acesso à oportunidade, né, desse livro, da proposta desse livro, de imediato me veio a condição, a possibilidade de trazer uma situação que a gente atende muito dentro dos nossos vieses de atuação, que é justamente a governança feminina em saúde, já que é realmente a minha área de atuação. Então, invariavelmente, a gente acaba encontrando poucos profissionais nas governanças das instituições de saúde, e apoiá-las nesse desabrochar, nesse processo, é algo que muito nos realiza. E no capítulo 7 desse livro, que eu tive, né, a grande oportunidade, uma grata oportunidade da vida de estar colaborando com essa obra, eu trouxe como superar o medo de se expor, que é uma das dores que a gente evidencia nas dezenas de clientes, de mentoradas que nós possuímos dentro da Humana Saúde. E trago também um pouco da minha história. Então, ela tem um relato histórico, ela tem um traçado histórico de uma maneira muito próxima, muito aproximada, para facilitar a leitura, né, daquela pessoa que estiver tendo acesso à obra, e que no final, sim, oferece algumas ferramentas para que a gente consiga, de fato, superar esse exercício diário de superar esse medo de se expor, né? Que também é comum nos homens e mulheres, mas na nossa trajetória a gente realmente evidencia como um impacto importante dentro das trajetórias femininas, principalmente de lideranças. Então, foi essa minha contribuição, espero que realmente vocês aproveitem, porque a obra está incrível. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Carol, você está onde? Qual cidade? Então, eu falo de Recife, mas eu sou soteropolitana. Eu sou baiana, mas moro aqui em Recife há uns 10 anos. Sim, eu falei assim, esse sotaquezinho gostoso é do Nordeste. Ai, que bom que você está aqui. Obrigada. Eu fui bater palminha aqui, eu bati palma, ergui mão, fiz um monte de coisa, né, Você fez gente? tudo! E aí a Carol estava falando, eu lembrei muito dessa coisa do medo de se... como superar, né? O medo de se expor é a vulnerabilidade, né? Como é que a gente se vulnerabiliza aí? É a coragem de ser imperfeito também. Obrigada. A gente tem agora aqui a Cláudia Regina. Não sei se ela está, vamos ver aqui pela ordem. Acho que não, né, Rô? Não, a Cláudia também não está. E só complementando, né, essa questão de se expor, o livro é uma forma de você divulgar o seu trabalho, né? É uma exposição mais discreta, né? A pessoa consegue mostrar ali a autoridade dela, o conhecimento que ela tem, e o trabalho aí da Carol muito lindo. Sim, e mesmo assim dá medo, porque a gente se expõe e fala assim, meu Deus, e agora? Tá escrito, será que vai vir crítica? Né? Como é isso? Então, assim, somos todos bem corajosos, né? De poder deixar isso registrado. Mas vem tanto feedback positivo que o pessoal acaba, né, no final, falando assim, ai, que bom que eu fui até o final, que bom que eu não desisti, né? Eu sempre falo para o pessoal, né, desistir não é opção. E os feedbacks são maravilhosos. Sempre vai ter um outro que não vai gostar do nosso trabalho, que não vai concordar, né? Os haters. Se a gente se preocupar com isso, a gente não segue, a gente não ajuda aqueles que realmente precisam de ajuda e que acreditam, concordam, né, com o nosso trabalho. Então, como diz, né, a Bíblia lá, nem Jesus agradou a todos, quem somos nós, né? Então, não se preocupem com isso, né? Se eu fosse me preocupar com os haters, eu já tinha fechado a editora.
Porque A tem gente muita não se gente expõe, né? incomodada, tem muita gente incomodada que a gente consegue dar voz para aqueles que têm tanto conhecimento, mas não tem tanta coragem de se expor, como a Carolina falou, a pessoa não se expõe, né? E aí ela não é conhecida. E aí aqueles que já são já são conhecidos no mercado, se incomodam, porque a gente está começando a dar voz para outros, que estão sendo chamados para dar palestra, treinamento, consultoria. Isso é maravilhoso. Muito bem, temos então agora, a Cláudia já falei que não tá, o Cláudio tá aí. Deixa eu ver aqui no nosso... Não? O Cláudio também não. Cláudio, Elizabeth, Beth tá. Silva. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, participar dessa obra com 27 coautores incríveis, que trazem aí a sua expertise para, como a Roberta falou, através de uma frase poder dar um insight em uma pessoa ou em várias e fazer transformações incríveis aí na vida de todos. É um prazer estar aqui, eu sou a Beth, eu trabalho com secretariado executivo, e também sou mentora de carreira, certificada pela Global Mentoring Group. E meu capítulo tem o capítulo do livro maravilhoso, aqui para todos. Capítulo 10, ele traz como tema olhos de vítima ou olhos de aprendiz, né? Assim como a Ariane e a Carol trouxeram, eu trago muito a minha experiência pessoal de transformação, né? Até que a gente percebe um dia que está no automático e insatisfeita, né, com algumas situações da vida. E um dia eu fui surpreendida pelo questionamento. E você, Beth? O que você está fazendo para transformar isso? Qual é a sua parte de responsabilidade para estar nessa situação atual? Né? Será que a culpa é só do outro? Será que a culpa é do governo, do colega, do chefe, por eu estar nesse momento de insatisfação? Então, eu trago muito essa reflexão no meu capítulo, de que é preciso a gente olhar para si. Assim como os colegas trouxeram aqui, é um processo desafiador, doloroso, verificar que muitas situações nós somos responsáveis por ela, por permitir que o outro, né, faça escolhas por nós ou decida por nós alguma outra situação. Então, é necessário olhar para si, investir, sim, em autoconhecimento, permitir essa reflexão, permitir esse momento de transformação e ressignificação para que haja a necessária transformação e mudança de atitude, uma ação positiva com autorresponsabilidade. Então, é um pouquinho do que eu trago aí no meu capítulo, uma experiência pessoal que continua, né? Nós somos eternos aprendizes na vida, quando a gente está disposto a isso, que é se transformar e transformar a vida do outro. Então, é um processo contínuo, sempre há alguma coisinha ou outra que a gente olha a rota que nós estamos e replaneja esse caminho, sendo necessário sempre olhar para dentro de si, para que haja sucesso, satisfação, uma vida plena, mais plena aí, e o mais importante, se divertindo aí no caminho, na jornada, que também é muito importante. Eu fiz um teste recentemente, não, já tem um tempinho, de inteligência positiva, acho que a maioria deve conhecer, né? E aí fala, né, se você é vítima, se você é o esquivo, o hiperativo. Bom, o meu deu hiperrealizador e hiperativo, né? Mas é muito bom, né? Você saber quais são os seus sabotadores, que daí você começa a entender o porquê que você age daquela forma. E é muito legal, né? Quando você lê, entende desse teste, porque daí você começa a identificar as pessoas, né? E aquela pessoa que se faz de vítima, muitas vezes ela não percebe, é difícil, né, o trabalho, ela não percebe. Mas foi muito através de conversas com amigos, né, que as pessoas chegam e fazem uma pergunta e na hora a gente fica, essa pessoa está falando o quê? Eu que estou aqui sofrendo, ela está falando o quê? Que eu sou a culpada? Ela culpa as pessoas, ela culpa as circunstâncias, ela culpa todo mundo, né, e não consegue perceber a responsabilidade dela, né. É um processo, realmente, Muito lindo, de autoconhecimento. parabéns aí, gostei. Lindo discurso, hein. Obrigada, Beth, adorei também conhecer. Ai, muito bom. Flávia? Vamos ver aqui na ordem. Também não. Também não, né, Rô? O Gabriel? Gabriel também não. Também não.
A Gabriela, Também não. a Jaqueline, Também não. A Jaque está no outro livro com a gente, aquele que eu tinha te convidado, Você Não é Louco. A Beth está em quantos? 4, Beth, livros com a gente? A Beth está coordenando outros livros também. olha só, já É. Ó, lada. Eu perdi aliás, a conta. já Vamos juntas, aproveitando, ó, vamos a gente juntas. estamos lançando um novo sobre propósito, hein? Quem quiser saber mais depois, me chama, chama a Beth. Legal. Jaqueline, Luciana Peixoto, a lutar. Tá. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou Luciana, sou psicóloga e também sou gestora em equipamento de saúde público. O meu capítulo, a princípio, eu queria falar um pouquinho mais sobre empoderamento feminino, né? Minha pesquisa de conclusão da psicologia, inclusive, era sobre psicologia feminista, né? Entender a psicologia feminista enquanto ciência. Porém, quando eu comecei a escrever, eu comecei a pensar, peraí, não é só nós mulheres que temos dificuldade com liderança, né? E daí surgiu o desafio de liderar emoções onde não nos querem líderes, né? Essa palavra liderança, ela sempre remete muito ao liderar, né? Liderar pessoas, liderar processos, liderar, né, diversas situações. E liderar emoções faz parte de um processo desse. E aí, como eu trabalho numa perspectiva feminismo interseccional, né? Quanto mais condições de minoria você tem, menos oportunidades o mundo te dá, mais dificuldades, mais intensificação de sofrimento. E entendendo isso, a gente não pode cruzar os nossos braços, né, e se colocar ali no lugar de vítima, como a Beth disse, né? Então, pensando ali em todas as minorias, né, até faço um convite para os leitores ali no capítulo, né, vamos pesquisar lá no Google, né, quando você coloca lá líder, né, quem são as pessoas que aparecem, né, homens, brancos, né, supostamente heterossexuais, e aí quando a gente pensa em ser líder, né, eu sou uma mulher, sou líder, né, líder no serviço público, enfrento diariamente diversas dificuldades, né, com o machismo estrutural, com a sabotagem, tanto externas como internas, né, de se ver ali naquele lugar de liderar, as pessoas vão falar, mas você, né, uma menina, uma mulher, como que você vai liderar a gente, né? E liderar emoções é muito importante neste processo, de compreender ali, né, todas as nuances, todos os processos que você vai ter que enfrentar e não abaixar a cabeça, né? Eu falo um pouquinho sobre resistência, eu falo um pouquinho também sobre referência, né? O quanto que é importante a gente encontrar pessoas como nós em posição de liderança, não necessariamente como comparativo, mas como inspiração, como parte do processo, como entender, olha, é possível, né? O que eu preciso fazer para chegar até ali? E estar ali, né, Kits, com seu autoconhecimento, com seu autoamor, é muito importante em todo esse processo. Eu falo um pouquinho sobre isso no meu capítulo. Espero que vocês gostem, que vocês se inspirem, né? E como todos os profissionais aqui, a gente está aí num processo de liderar emoções constante. Obrigada. Obrigada, Lu. Muito bom poder ouvi-las, né? Isso é bem comum também. Eu atendo aqui na clínica, tenho pacientes mulheres que sofrem muito com isso aí no mercado de trabalho, né? Onde se vê aí sozinhas no meio, né? Do mundo masculino, e é bem desafiador mesmo, né? Então, vai contribuir bastante. Obrigada, viu? Quer falar Obrigada. alguma coisa, Rô? Não, tranquilo, maravilhoso. Peraí, perdi aqui a ordem. Foi a Lu, né? A gente tem a Luzia Souza aqui na sequência. Luzia também não. Para mim, sei lá, eu vou Luzia falando. também está em outra obra conosco, na primeira obra da editora Bock. Olha, eu fico feliz pra caramba, viu? Luzia, Beth, Paula estavam juntas comigo no meu primeiro livro, no primeiro lançamento. Olha só! Isso é parceria, isso é confiança, fico feliz. Que legal. A próxima é a Nívia, minha xará. A Nívia não conseguiu vir, que pena. Nívia também não. A Nívia também é lá de Recife. Se eu não me engano, a Nívia também está em Recife. Eu conheci a Nívia na minha formação de Mindfulness. E aí ela, né, prontamente aceitou a proposta, ela não conseguiu vir no presencial, acho que hoje também não. Patrícia Souza.
A Nívia foi a primeira que entrou no grupo, sabia? A Nívia foi a primeira, a outra Nívia, né? Foram as duas Nívias. É verdade. A Patrícia tá aí? Você foi laçada, a outra Nívia entrou primeiro. É verdade. Patrícia? Vê se tá aí, Rô. Eu também não. Acho que agora é A a Paula, né? A Paula tá. É. Paula tá, essa fofa dessa Paula. Paula Escaranto. Qual Paula, né? Temos duas. A Paula... Tem duas? Paula, você Não, mesma. mas é você mesma. Ah, sou eu? Então tá ótimo. É a Paula da tequila, é você mesma. Bom, primeiramente eu queria agradecer novamente a oportunidade de fazer parte de tudo isso. Então, gratidão a vocês, porque para mim foi uma experiência muito linda. Eu acho que eu sou uma das poucas que não é da área da saúde, eu sou advogada, mas eu trouxe um olhar para a saúde dos profissionais da ajuda, porque foi todo um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento que eu vim já há alguns anos. Eu tenho formação em pensamento sistêmico e constelação familiar, PNL, comunicação não violenta, enfim. Eu fui buscar esse autoconhecimento todo, ainda continuo estudando muito, para aplicar na minha profissão, aplicar no trabalho, na maneira de como a gente lida com o cliente, como o profissional adoece nesse relacionamento, quando ele se permite emaranhar com as questões do cliente, do paciente, enfim, quem apareceu, os profissionais de ajuda, né? Então, como que de forma consciente e muitas vezes inconsciente, nós nos conectamos com aquela dor, com aquela questão, com aquele problema, e nós nos emaranhamos e nós passamos a adoecer emocionalmente, fisicamente, enfim. Começa a trazer uma série de problemas. E como identificar isso, como se posicionar diante de tudo isso? E eu trouxe no capítulo as 5 ordens da ajuda de Bert Hellinger. E essas ordens, elas nos norteiam a ter um posicionamento melhor, a nos colocar no nosso lugar de profissional, no nosso lugar de força. Porque se nós saímos do nosso lugar de profissional e queremos salvar o cliente a todo custo, na verdade, a gente está até prejudicando o cliente e nos prejudicando. Então, a gente perde a força, entender o nosso lugar, justamente para a gente ter força para poder ajudar, a ter um olhar mais claro da situação e poder ajudar. Então, é tudo nesse sentido, é esse posicionamento de não se emaranhar e poder ajudar, estar no nosso lugar de força e manter a saúde física e mental, principalmente. Obrigada, Paula. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Rô, eu queria só te pedir, você consegue... tem um microfone aberto? Só para a gente não ter interferência na sala. Acho que você está como coordenadora, você consegue fechar todo mundo. Da Mércia, eu consegui. Paula, eu tenho pacientes advogadas, né, que chegam com essa questão na clínica, emaranhada com o tema do cliente, né, e o quanto mexe emocionalmente. Recentemente, eu tenho uma paciente que chegou com essa questão. Eu não estou conseguindo me separar. O meu emocional disso que surge. Né? A gente se envolve e passa a sofrer junto. Só que se você está no sofrimento com o cliente, você não consegue ajudá-lo. Você acha que está ajudando, mas na verdade vocês estão ambos se prejudicando ali. E de um modo geral, os profissionais da ajuda, que eu acho que também psicólogos, médicos, todos se emaranham demais, né? É achar o seu lugar, né? E dentro da minha abordagem, que é a terapia do esquema, na clínica, é que os nossos esquemas são ativados. Então, todos nós temos esquemas disfuncionais que vêm de necessidades desatendidas da infância, que a gente fala aquelas feridas, as crenças. Então, nós temos as nossas feridas, e aí, tem determinado caso... A gente se conecta. E aí, você se emaranha com aquilo, porque aquela problemática mexeu com a tua história. E essa conexão, muitas vezes inconsciente, a gente não se dá conta. Exatamente. Por isso que nós, psicólogos, precisamos de muito autoconhecimento, conhecer os nossos esquemas, porque quando um cliente ativa, a gente fica com raiva ou tem uma
né, ativação esquemática do nosso paciente, a gente precisa compreender o porquê disso dentro da gente, né? E todas as profissões da saúde, da ajuda, como você diz, os advogados também. Obrigada pela contribuição. Nívia, acho que a gente pulou a Franciele, né? Vamos ver. Franciele, eu não... será? Chamei Flávia. Flávia Talim? A Flávia não está? Franciele tá aí? Sim, só não sei se ela está conseguindo ver. Ah, tá. Ah, então tá, desculpa. É que ela estava com Obrigada, probleminha no Rô. som. Obrigada por avisar. Kelly, então. Um instante, Consegue eu tô falar, Fran? aparecendo. Consegue se apresentar, meu amor? A câmera não está aparecendo. Meu. Você tá no celular, Franciele? Tive problemas técnicos, tive que entrar pelo celular, não estava saindo som. Você quer tentar se organizar aí, aí a gente segue? Daí, de Por repente, favor, não sei, a câmera não Rô, está pegando, não sei a por gente quê. ajuda ela, alguém ajuda ela no grupo, de repente, dando alguma orientação, se for técnico. Eu acho que às vezes é melhor sair e entrar de novo, né? Mas Tá se bom, se não der de vídeo, faz de voz mesmo. Mas Tá bom. a gente chama outra pessoa, depois você retoma. Aí você sinaliza, tá? Aqui pra gente, quando você estiver pronta. Aí, então, foi a Paula, né? Priscila Pereira tá aí? A Paula não foi, é a Paula Pilastri. Agora Paula sou Pilastra. eu. Ô, Paula, desculpa! Tudo bem, gente. Bom dia. Prazer imenso estar aqui com vocês. Gratidão. Roberta, primeiramente, eu participei do primeiro livro com você, e aí, quando eu vi esse tema, eu falei, ai, Roberta, acho que eu quero participar também, aí falei depois com a Nívia também, e aí agradeço por poder fazer parte, porque essa obra está muito linda. Eu fui secretária por muito tempo, e assim como a Beth, e como acho que a Ariane também disse, em algum momento da carreira tem algo que não está funcionando. Mas a gente vai seguindo, né? Eu passei a um cargo de liderança como secretária, eu fui gerente, e aí, mesmo assim, ainda não estava bom, tinha alguma coisa que não batia. E o autoconhecimento sempre foi uma coisa, desde a adolescência, que eu vim trabalhando. E aí eu comecei coaching, terapia holística, porque eu pensei, psicologia, eu sempre quis, mas mais 5 anos, acho que não vai encaixar. Mas eu fui fazendo algumas coisas, e agora eu já tô achando que vou ter que fazer realmente a psicologia, porque eu fiz uma formação em arte-terapia, que tem a abordagem junguiana, e é o que eu amo, né? E o meu capítulo vai falar um pouco disso. Eu também sou instrutora de meditação, então eu faço um mix aí de algumas coisas, e eu vim falar sobre como manter o equilíbrio mental e emocional neste mundo extenuante, porque o meu ponto de virada foi quase uma burnout. Então, eu já vinha me preparando para a transição, e na pandemia isso intensificou e eu quase tive uma burnout, e muito do meu atendimento com o meu terapeuta era: Paula, por que você não descansa? E eu falava, mas eu descanso, eu paro, eu medito. Como a gente às vezes não se enxerga, né? E num processo muito doloroso, eu descobri que realmente não dava mais, porque chegou ao ponto de eu pensar em ligar para a empresa e falar, não quero trabalhar, não quero ir trabalhar. Então, a gente vai suprimindo as nossas emoções, na verdade, né? Então, eu falo um pouco disso no meu capítulo. O quanto esse momento de intergeração de pessoas que viveram na tecnologia e pessoas que viveram sem a tecnologia, né? Esse conjunto aí de coisas. O fato da gente ser educado para não ouvir as nossas emoções. Não, você não pode ter raiva, não.
deixa a raiva em casa e deixa o pessoal em casa e vai para o trabalho e esquece tudo isso. E a gente vai soterrando coisas e não vai dando voz, e aí quando ela grita como sintoma, né? Então, eu acho que esse meu processo me ajudou a entender, e hoje eu atendo muitas mulheres na arte terapia com essa mesma questão. Ela vem, fala, mas você relaxa, você descansa, mas como é que eu relaxo? Como é que eu descanso? Então, a gente desaprendeu, né, a descansar, desaprendeu a relaxar, desaprendeu o ócio, porque a rede social não é ócio. Quando a gente não tem nada para fazer, a gente entra na rede social, né? E aí, ao invés da gente descansar, a gente ativa mais a nossa mente. Então, eu falo um pouco disso e proponho esse equilíbrio. Precisa descansar e precisa resgatar esse simbólico que a gente perdeu, esse simbólico, o emocional que a gente perdeu. E a arte-terapia, ela traz muito isso. E as pessoas chegam e falam assim para mim, mas eu não sei desenhar. Primeira coisa que a pessoa fala, olha a trava aí, né? A gente não vai falar de desenho bonito, eu não estou aqui para dar nota no seu desenho, a gente está aqui para pôr no papel. Qualquer coisa que vier, um risco significa algo para você, uma cor significa algo para você. Então, a gente vai nesse simbolismo, nessa pausa, porque a gente vai fazer visualização criativa, a gente vai trazer uma história, a gente vai trazer uma música para ativar aqueles emaranhados emocionais que a gente não está vendo. Então, é esse o processo agora que eu venho propondo, né? E o meu capítulo vai falar um pouco disso. Como é que a gente faz esse equilíbrio? Não precisa ir embora, abandonar a rede social, não precisa ir para as montanhas para meditar, a gente precisa encontrar no nosso dia a dia aquele momento de desliga um pouco e se ouve. Porque quando você ouve internamente, você vai saber qual é a direção. Porque a gente vai seguir na direção dos outros, né? Muitas vezes. Acho que eu falei muito, gente. Obrigada, Gratidão. Paula, por Gratidão. contar, pela contribuição, né? Isso que você falou é bem importante, eu venho passando por esse momento, né? Eu também não me permito descansar, desligar, parece que se eu durmo, ou se eu não, né? Ai, vou dormir um sábado à tarde, imagina, tem coisa para fazer. E eu venho me permitindo esse descanso, e eu decidi semana que vem tirar uma semana de férias, que eu não tiro no meio do ano, eu só tiro no fim do ano. Eu falei, não, eu vou, e eu não vou atender, mas eu não vou viajar, mas eu vou ficar em casa, eu vou desconectar o Instagram. Eu não vou publicar nada nessa semana, eu não quero saber de celular, né? É mais ou menos isso. Eu sei que vai ser um desafio. Mas é importante, né? Na verdade, a gente precisa ir pondo pinceladas de pausa, né? Eu acho que se a gente não consegue ir no ótimo, a gente pode ir no bom, né? Eu vou fazer 1 hora aqui hoje de pausa, ou meia hora de pausa. Mesmo quando a gente fala da meditação, as pessoas falam assim, mas eu tenho tanta coisa para fazer, como é que eu vou tirar 15 minutos para meditar? Se você tirar 15 minutos para meditar, depois vai ser muito mais produtivo. Então, é meio paradoxo, né? Tem um paradoxo aí, mas é isso, vale a pena. Eu também tenho essa dificuldade, né? Mas a gente vai aprendendo com as pessoas que a gente atende e com a gente, com a nossa experiência, né? É enriquecedor. Gratidão. Obrigada. Obrigada, Paula. Mas isso que a Paula falou me lembrou de um outro livro, né, com nutricionistas, porque eles também tem uma nutricionista no capítulo dela que ela fala para você ir aos poucos, né? Eu lembrei disso da pincelada. E aí, se você não conseguir, daí um dia você está fazendo a dieta, daí você vai, pegou lá, comeu aquela coxinha, tudo bem, você comeu uma coxinha, mas não vai também comer o pote inteiro da coxinha. A gente tem essa mania, né? Ah, já que eu não fiz mesmo, já chuta, né? O balde, fala também, não vou fazer mais a semana inteira. E meio que isso, não é porque não deu certo, né? Hoje, calma, amanhã começa de novo, né? E vai tentando devagarinho e não desiste só porque deu uma deslizadinha, né? Verdade, Rô. Viradinhas de chave, né, gente? Muito maravilhoso. Bom. Obrigada, Paulo. Priscila, né? Priscila Pereira. Acho que não tá. Não?
Você tá muda. O seu não tá mudo o seu, Rô. Ah, tá, desculpa. Acho que é Renata, Rosângela e depois a Franciele novamente. Tá, a Priscila não tá. Então, Renata. Eu. Renata Barranco. Sou eu. Oi. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Eu sou a Renata Barranco, jornalista de formação, graduada, pós-graduada e escritora desde sempre. Assim, me vi escritora desde pequena já. E esse é meu segundo livro, primeiro publicado. Estou muito feliz em fazer parte desse time e com essa realização também de ver um livro publicado, né? E o meu capítulo, o capítulo 23, Escrita Afetiva, um gesto de autoconhecimento e amor, é um capítulo sobre escrita. Então, eu trago aí essa reflexão que a escrita, o ato de escrever, é também de autoconhecimento, porque eu me vi muito nessa dificuldade de enxergar o meu trabalho com a escrita como um lugar, nesse lugar de autoconhecimento, né? Quem me ajudou a enxergar isso foi o Roberto Honório, que a gente trabalha junto no Back to Dance, eu sou diretora de comunicação no Back to Dance, o Roberto também é um dos coautores desse livro, e ele trabalha com autoconhecimento, no caso dele com dança, né? E aí eu me enxerguei também a partir desse olhar de que o autoconhecimento é um lugar que você ajuda outras pessoas a partir da sua perspectiva, a partir do seu trabalho. E aí eu me enxergo hoje como uma agente de transformação também no autoconhecimento a partir da escrita, né? Então, no meu capítulo eu trago tudo isso e também trago a reflexão acerca do que eu vivi da depressão. Eu passei por esse processo, né? Passei pelo tudo que carrega, né, essa carga alta da depressão, e como a escrita pode ajudar outras pessoas também nesse processo da reconquista e da saúde mental e emocional. Então, o ato de escrever não precisa ser só simbólico e não precisa envolver somente aquela ideia de que um bom texto é só um texto bem escrito com o português perfeito. Não. Eu pauto muito isso, que um bom texto é aquele que você se conecta com você, com o outro, independentemente se você comete um erro de português. Isso não define o seu texto, né? O que define é a conexão que a gente cria com as pessoas. Então, eu venho desse universo da escrita afetiva, que é a minha ferramenta. Então, eu espero que, com esse livro, outras pessoas que vão ler também queiram escrever, né? Talvez um livro, talvez um texto, talvez um parágrafo, não importa. Eu acho que a escrita empodera todo mundo. Essa é a minha proposta. É isso. Obrigada. Obrigada, Rê. Gente, meu agradecimento especial para Renata. Ela teve uma contribuição essencial para o meu capítulo, como revisora, as demais algumas pessoas aqui também, né? Renata é maravilhosa, super paciente, me ajudou muito no tema. Eu primeiro fiz um capítulo todo, eu falei para vocês na visita presencial, eu troquei o texto todo. Sim. Eu fiz ela já tinha lido, e aí um dia eu dormi e acordei e falei, não, acho que não é isso que eu quero escrever. Aí escrevi tudo de novo, falei, ai, o que você acha, esse ou esse? Né? Mas como foi bom, né? Também eu passei por esse processo nesse livro, né? Aí com a revisão, que é outra frente de trabalho que eu tenho também, né? E analisar o texto de outra pessoa não é só ver, isso está certo, está errado, você tem que ir aqui, é se conectar também. E você se conectou, assim como outras pessoas que eu vi, que eu revisei o texto, né? Se conectou com a sua própria escrita, com a sua própria história, com o seu trabalho. E isso é válido para todos os profissionais de todas as áreas. Escrever realmente, a gente viu isso no livro, né? Traz muitos benefícios para a nossa vida e para o nosso trabalho. Então, foi um prazer revisar o texto de algumas pessoas que estão aqui, né? A Bia também, a Paula, e ver que vocês são donas das suas histórias mesmo. Vocês colocaram na escrita tudo que vocês pensam, tudo que vocês são. E isso eu acho que é maravilhoso para todo mundo. Obrigada, E vocês deram sorte, viu, gente? Porque eu já queria contratar a Renata para outros trabalhos. Ela até participou de um outro livro também, O Poder das Experiências, que vai ter um lançamento agora no dia 13, gente, no Iguatemi, lá na Travessa. Se vocês puderem ir, vão lá nos prestigiar. Depois eu ponho um convitinho para vocês.
E daí ela, Rô, não consigo, minha agenda está lotada. Mas as Pois portas é. continuam abertas, tá bom? Gratidão, fico muito feliz. É isso, assim, a gente vai conseguir, é um polvo, né? A gente vai fazendo as coisas assim que possível, mas fiquei muito feliz de trabalhar com esses 2 livros da editora Bock, revisar também. E ver que os coautores, eles se unem a partir de acho que uma palavra define tudo, que é a conexão. Esse livro, né? A Bia quer falar. Eu quero também agradecer a você, Renata, Ah, que imagina, você me obrigada. acolheu tão afetiva, tão amorosa, tão assertiva. Sem palavras, hein? Sem palavras. Eu já sei que a sua agenda está cheia, eu também queria aprender, ficar mais colada nela, porque ela é uma professora, uma querida. Muito obrigada. Ah, Viu? obrigada de coração. E eu aprendo muito com vocês também. Renata, você é muito querida. Ah, obrigada, você também, maravilhosa. É verdade, meninas, vocês falaram, a Renata escreveu sobre escrita afetiva, né? Mas é isso que ela passa pra gente ali no trabalho, essa afetividade, né? Essa paciência. Então, assim, eu me senti muito, muito tranquila, né? Muito acolhida, né? Então, Ah, acho que que bom. acolhimento é a palavra. Obrigada, Bia, por estar aqui, parabéns pelo seu Amém. trabalho. Obrigada. Muito bom. Roberto não veio, Rê? Não, ele não está conseguindo entrar, eu acredito. Mas Tá. vale essa pauta também para o pessoal ver como a Priscila, não, Paula falou da arte, né? O Roberto trabalha com dança, né? No caso, o capítulo dele, ele traz a dança a partir desse autoconhecimento que a dança carrega, né? Então, fica aí o meu convite para todos lerem o capítulo do Roberto 25. Isso, emoções em movimento, a liberdade da dança como expressão da vida. Eu Isso. acho que eu falhei aqui em não falar os capítulos, né, Rô, de cada um, mesmo de quem não tá. Mesmo que a pessoa não esteja. Esse é o capítulo do Roberto. De repente, no final, falar só os nomes, sei lá, de Isso. todos, né, para ficar registrado no vídeo. Isso. Verdade. Rosângela Pinheiro. Ah, tá aí. Estou aqui, deixa eu me conectar. Bom dia! É um prazer estar aqui, ter participado deste livro, deste livro com a editora Bock, com a Roberta, com outros coautores que já estiveram em outros livros, né, em outras edições. Maravilhoso. Eu sou formada como secretária executiva bilíngue pela faculdade da PUC, né? Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E sempre como secretária nós temos que liderar as nossas emoções e também as emoções dos outros que atendemos. Sou formada como terapeuta holística, terapeuta sistêmica, aí dentro da terapia sistêmica, das constelações, que a Roberta já está propondo falar sobre este capítulo, e eu tive que liderar as minhas próprias emoções, né? Então, este capítulo veio como um desafio. Escrever o livro já foi liderar emoções, porque você não sabe o que coloca nele. Eu escrevi mais de 10 vezes. Então, eu tenho mais 9 livros que a gente pode lançar 1, 2, 3, como lidere suas emoções. E a partir das minhas emoções e dos atendimentos que eu faço como terapeuta, e eu tenho um consultório ali na Vila Mariana, eu atendi uma paciente, uma cliente, uma interagente, que vem com uma história muito parecida. Porque nós, até escrevi numa palestra, que nós podemos até sermos parecidos ou parecidas. Cada um tem a sua essência, cada um tem a sua história. Mas quando nós conectamos com as emoções do outro, nós estamos escrevendo a nossa própria história. E vice-versa. E o meu capítulo propõe aqui que o passado é um ponto de referência e não um lugar de permanência. E neste capítulo a proposta é entender as nossas emoções que já nascem conosco. Nós já somos gerados
com algumas emoções. Então, eu proponho aqui falando de setênios. Então, para cada setênio, você vai entender o que você passa de emoções. Na adolescência, quando você está crescendo, que seus membros estão todos, vamos dizer, desengonçados, você não consegue se conectar, você não consegue saber se você está na infância, se você já está partindo para a parte adulta. Também tem as emoções dos 30, né, quando você já está se equilibrando mais financeiramente, e assim por diante, né? Ali eu falo muito pouco, né, dou uma pincelada sobre os setênios, mas os setênios é muito importante para que a gente aprenda que as nossas emoções já estão instaladas em nós. Né? Então, a gente precisa liderar. A outra coisa que é a minha proposta são as memórias. Porque, primeiro, eu vou fazer 60 anos, então quanta memória tem aqui? Tenho 59 anos de memórias. Você não apaga suas memórias, você não apaga a sua história. Você tem que conviver com a sua história. Então, ela vem aqui, que a gente pode dizer, que a cura, ela não vem do esquecer, mas ela vem de você lembrar sem sentir dor. E lembrar liderando as suas emoções. Porque as nossas memórias, nós vamos lembrar das nossas histórias. Então, este também é uma proposta. E dos relacionamentos. Né? Muitas pessoas chegam até nós com problemas de relacionamentos. E não é só relacionamento afetivo. Os relacionamentos hoje, eles estão corrompidos. Está difícil da gente conviver com as pessoas. E quando a gente encontra um grupo como esse, que tem essa proposta de escrever, ajudar o outro a liderar as suas próprias emoções, a liderar a emoção do outro. Eu tive que contar com pessoas para ler o meu capítulo, porque eu já não estava me identificando, eu não sentia que estava bom. Tanto é que eu me baseei na história de uma outra pessoa para poder escrever e contar essa liderança. E são as reconexões, são as conexões também. E a coisa mais importante, por último, mas é muito mais importante, que é a espiritualidade. Para que nós possamos liderar as nossas emoções, em algum momento da nossa vida, a gente vai se conectar com o espiritual. E eu escrevi aqui que isso é importante para nós. Muitas vezes, precisamos acreditar no sobrenatural para liderar as nossas emoções. É quando acessamos o nosso lado espiritual, porque o nosso material já não está dando mais conta. Então, o espiritual, quando a gente fala, mas o que é falar do espiritual? É Deus? É o universo? É tudo isso. E é quando você já não consegue mais liderar sozinha, e que você realmente busca o sobrenatural e deixa ele agir na sua vida. E tem muito mais, né? A gente queria escrever mais um livro, como eu disse, tem mais 9 capítulos para escrever. Esse aqui é o 10º que eu coloquei como primeiro. Gente, eu estou muito feliz de ter participado. Muito obrigada, Roberta, de novo. Gratidão. Gratidão. Nívia, gratidão, as minhas colegas, a Bia, a Renata, todo mundo. Eu ia citar, depois vocês vão citar, estão todos aqui, escrito. Então, liderar as emoções. Grata. Obrigada, Rô. Acompanhei aí esse caminho dos capítulos, né? Escrevia um, depois escrevia outro. Não é esse. Foi difícil, né? O pessoal vê a obra linda depois, né? Composta, mas não sabe o perrengue que a gente passa, né? Não, e mais que assim, você depois lê, você fala, nossa, mas fui eu que escrevi isso? Mas não era isso, né? Da onde veio? E nesse último, né, capítulo, nessa última versão, eu falei, eu não vou mais mudar, porque eu acho que realmente é isso, nós somos muito parecidos, as nossas histórias se conectam, e eu acho que este livro, a cada capítulo que eu li, cada capítulo também fala comigo, também é a minha história.
de ser secretária, de ser outra, de mudar, de ser psicóloga, de ser advogada, sabe? Então, eu passei por muitas fases. E eu sou muito grata por todas vocês terem me ajudado neste processo. Obrigada, Rô. Gente, essas conexões, elas são maravilhosas, são mágicas. Eu gostaria que a gente tivesse mais tempo para se encontrar, né? Porque é muito difícil, né? Com a agenda de todo mundo, é tão complicado, mas eu já tive algumas visitinhas, né? A Beth, Beatriz, a Rô, já foram lá na editora. Aquele dia no lançamento mesmo, eu, Paula, Angélica, Cláudia, a gente ficou conversando tanto, né? Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Então, a vontade de realmente estar cada vez mais junto aí com vocês, né? Mas pena que a nossa agenda não permite, mas a gente vai fazer de tudo aí para começar a fazer outros encontros e não deixar isso se perder, esse elo muito mágico, né? Muito lindo que está se criando. É verdade, É Roberta. isso, obrigada. Eu só tenho a agradecer vocês também. Queria estar muito mais próxima aí. Só finalizando também, uma coisa que foi colocado aqui, Roberta, muito importante, e mesmo na liderança das emoções, é a comunicação não violenta, né? É o CNV que está sendo falado. Eu também sou formada, eu sou pós-graduada em constelação sistêmica e tenho dentro dessa formação da pós-graduação o CNV. Então, cada dia mais, nós temos que aplicar isso na nossa vida, e com tanta diversidade que está acontecendo, o mundo mudou demais, né? Está mudando todos os dias, e nós temos que nos adequar, e a comunicação violenta, e liderando essas emoções, é que a gente vai poder, inclusive, aceitar, porque nós precisamos aceitar. Antes de liderar, precisamos aceitar. É verdade, Rô. E quando a gente fala em comunicação não violenta, primeiro as pessoas acham, mas eu não sou violenta porque eu não xingo, eu não bato, e não é isso, né? Então, a comunicação não violenta antes é um caminho para dentro, que é o que eu proponho no meu capítulo. Primeiro é um processo de autoconhecimento. Primeiro é você se comunicar com você. Então, quando eu ouço as minhas emoções, quando eu entendo as minhas necessidades, então eu fiz uma comunicação para dentro, compassiva, amorosa, de autoempatia. Porque não adianta eu também querer ser empático com o outro se eu não tenho empatia comigo mesmo, se eu fico me chicoteando, se eu me culpo, se o meu crítico fica o tempo todo me massacrando. Então, antes é uma comunicação compassiva para dentro, de autocompaixão, né? E depois eu consigo me expressar de forma não violenta com o mundo. Então, vale muito a pena também, né? Como a Rô disse aí, trazer esse convite para quem não conhece. O meu capítulo eu falo dessa passagem, desses passos, para a gente poder ter uma comunicação mais compassiva, com primeiro para dentro, depois para fora. Obrigada, viu, por lembrar. Então, é falar manso, né? Porque as pessoas pensam que a comunicação não violenta é você só abaixar o tom de voz, ser calma, né? Falar, mas o teu tom de voz é agressivo, você é agressiva, você é mandona, você é mandão. Você precisa prestar atenção que, às vezes, até um tom de voz não é o tom de voz que vai comandar se é violento ou não, porque você pode ser violenta falando manso e você está machucando o outro. Sim. A comunicação não violenta é você ser clara, objetiva, para que o outro possa te compreender, porque se você não se fazer compreendida, lascou, vamos falar isso, né? Esse é o problema de todas as relações. Então, já fazendo a propaganda aqui, para o mês que vem eu vou estar abrindo de novo inscrições para o meu curso de CNV introdutório, para quem não conhece, depois eu vou, né, fazer aqui uma divulgação especial para o grupo. Obrigada, Rô. Gente, obrigada. A Renata quer falar, gente. Isso, fala, Rê. Oi, desculpa, eu queria falar rapidinho, porque o Roberto mandou uma mensagem especial para vocês, ele está aqui assistindo, então eu queria ler a mensagem dele, curtinha. Vou abrir aqui o WhatsApp, tá? Para ler, pessoal. Para vocês se emocionarem. Aqui. Bom, primeiro ele falou que pediu desculpa porque ele está em viagem, a internet está muito ruim, então ele não conseguiu entrar, mas ele disse que leu todos os capítulos, que está incrível, e ele insiste em dizer também que ele se emocionou com as histórias ao ler e também ao participar, e pela entrega de vida de cada um de vocês, pela entrega de experiência em cada história, todas elas se conectam, ele concorda também com o que eu falei, aquilo da conexão, sem querer
Eu falei isso para a Nívia também, né? Sem querer, tudo está se conectando muito nesse livro. Então, vocês falaram agora de CNV, o Roberto também trabalha com CNV, só que a partir da dança. E ao ler os capítulos, eu também notei isso, o Roberto também notou, a conexão que a gente teve ali todo mundo que conseguiu ir no lançamento presencial. Então, ele é uma pessoa também muito afetiva, muito sensível, ele quis passar essa mensagem para vocês, que a entrega de vocês nesse livro emocionou ele. E ele falou também, inclusive, no momento do lançamento, que ele ficou emocionado ao ver tudo aquilo. Então, quem nunca escreveu um livro, quem quer participar, aí fala com a Roberta, né, da Editora Bock, porque essa sensação que a gente teve, eu, Roberto e todos vocês, é única mesmo. Então, essa é a mensagem que eu queria dizer para vocês que o Roberto mandou. Ai, que delícia! Obrigada, Roberto, por poder contar aí, mesmo, né, através aí da Renata, poder se expressar. Muito bom, Roberto, também é muito especial. O capítulo dele, né, é maravilhoso. Ele é uma pessoa aí também de muita luz, né? Sim. A Renata e o Roberto aí são muito... Todos vocês, né? Mas falando do Roberto especificamente, tem uma energia muito, muito boa. Então, quero poder encontrá-los de novo. Com Obrigada. certeza. Tem que marcar na Editora Bock, né? Então, Vamos. E quem não é daqui de São Paulo, se programe. Quando estiver aqui, a gente se encontra, avisa. Olha, estou em São Paulo. Acho que nesse grupo são poucas pessoas, né? Acho que a Beth, não lembro mais quem não é de São Paulo. A Carol, né? Carol não é, a Nívia não é, a Tati não é nem do Brasil. Então, a Tati vai ficar um pouco mais difícil. Mas vamos marcar sim. Vamos. Essa semana a gente já põe um enquetezinho com algumas opções de data, senão a gente não marca. Isso. Será que a Franciele já consegue falar? É verdade. Deixa eu falar. Vamos deixar ela falar, Rô, daí depois você já comenta. Oi, bom dia. Tá esperando aí faz 2 horas, né, Fran? Pode abrir a câmera? Posso pode, falar? Querida, pode. Bom dia. Estão me ouvindo e me vendo? Sim. Ai, que bom que deu certo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, agradecer pela oportunidade. Eu sou Franciele, eu sou psicóloga clínica. O meu capítulo fala sobre o propósito de vida. O meu capítulo fala sobre a história da Helena. A Helena, ela é filha de uma mãe empregada doméstica, um pai aposentado. Ela sonhava em estudar moda. E nesse caminho ela passou por inúmeras adversidades. A família não a apoiava, então ela decidiu procurar emprego. E pela manhã ela ia procurar emprego e pela noite ia para a faculdade. E foi uma batalha árdua. Nesse período ela enfrentou separação dos pais, mudou de casa, enfrentou processo depressivo, teve muitas perdas, muitas adversidades. Nesse caminho, ela descobriu o propósito de vida dela. A vida dela se transformou quando ela descobriu o propósito de vida. Ela descobriu que o propósito de vida dela era ajudar os outros. Então, ela descobriu que ela, de repente, poderia ser uma psicóloga. E aí ela foi estudar moda, não gostou. Aí depois começou a estudar psicologia. E aí ela se encontrou na psicologia. Aí até tem uma frase bem interessante no livro, que é um convite ao leitor refletir, né? Ela fala: você está vivendo como você gostaria de viver? Você está vivendo de acordo com o seu propósito? Você está sendo quem você gostaria de ser? Porque às vezes no dia a dia a gente vive no piloto automático e a nossa vida vai perdendo propósito, vai perdendo sentido, vai perdendo significado. Então, o objetivo do capítulo é mostrar como a gente deve refletir sobre o propósito de vida, né? Porque todos nós temos um propósito. Pelo menos eu acredito que todos nós temos um propósito. Que ninguém esteja aqui por acaso, né? E ela fala muito sobre isso, a questão da autoeficácia,
de acreditar na própria capacidade, fala no capítulo. Tem até uma frase do livro, do filme, quer dizer, A Procura da Felicidade, que eu acho muito interessante, que é assim, que ela fala: quando você tem um sonho, você precisa proteger este sonho. As pessoas não conseguem vencer por elas mesmas e também dizem que você não vai vencer. Se você quer algo, vai lá, corre atrás. E eu acho muito interessante esse filme que fala sobre acreditar na própria capacidade, a autoeficácia. Porque às vezes a gente passa a vida toda sem fazer o que a gente gostaria de fazer, sem ser quem a gente gostaria de ser, que a gente fica ouvindo o que os outros falaram para a gente fica pensando no que os outros vão falar, e a gente vive uma vida sem propósito, né? E o propósito pode ser qualquer coisa, pode ser abraçar uma causa, escrever um livro, se voluntariar, qualquer coisa pode ser o propósito, né? E ela encontrou esse propósito ajudando os outros. E como é que é o desfecho dessa história, né? Helena se formou, apesar de todas as adversidades. Helena conseguiu se tornar psicóloga. Helena hoje trabalha em empresas, dá palestra, ela faz inúmeras coisas, né? E é mais ou menos isso. É por aí. Obrigada, Fran. Obrigada por contar. Eu tenho um livro anterior que eu fui coautora, eu falei sobre trabalho com propósito. Exatamente, era esse o tema. Então, é algo também que é muito bacana e que eu gosto muito. Obrigada pela tua contribuição, viu? Acho que a Rô quer falar agora, né? Rapidinho. As pessoas não precisam saber escrever, para começar o capítulo, para escrever um pouco das suas emoções, das suas histórias, da sua vida. Basta fazer um diário, fazer um caderno, fazer rascunhos, todos os dias, escrever alguma coisa. Sentir uma emoção, vai lá e anota. Sentir um prazer, vai lá e anota. Eu acho que é assim que nós começamos a escrever. Eu já estou perdendo a voz. Está muito frio aqui onde eu estou. Mas, assim, escreva. Quando você escreve, você também lidera as suas emoções. É assim que nós começamos. Eu comecei escrevendo, pouco a pouco. Eu tenho mais de 30 cadernos com anotações. É só isso. É importante escrever. Obrigada, Rô, lindas palavras aí, e realmente isso que você falou, eu recebo muitos depoimentos, então essa mensagem ela vai ficar para aqueles que vão nos assistir, que ainda não escreveram, porque muitos coautores, muitos autores falam, nossa, quando eu comecei, porque às vezes tem aquela dificuldade de começar, né, que a gente até fala, só começa que flui, né, vai procrastinando para começar a escrever o capítulo, e aí na hora que começa a contar ali um pouquinho da sua história, e põe um pouquinho, né, do que aprendeu, um pouco de um curso que fez, um pouco, né, de uma faculdade, e vai juntando ali as fontes de pesquisa, mais a história, a pessoa se emociona, ela faz um exercício de autoconhecimento ali maravilhoso. A gente recebe muitos depoimentos bacanas sobre isso. Tipo, como foi bom para mim escrever esse capítulo. Então, além de ajudar os outros, ajuda a si mesma, né? Começa a entender que, pô, olha como eu sou bom, olha como eu sou boa, né? Olha o tanto que eu realmente já estudei, olha o quanto realmente eu posso ajudar o outro, né? E começa a se valorizar mais. É um exercício, né, de reflexão. Às vezes, o escrever, você lê uma frase ou ouve uma frase, você não vai lembrar da frase toda, mas escreve o que você lembrou. Sabe o que acontece? A partir daquela frase, você desenvolve a sua escrita. Então, essa também é uma dica. A partir de frases, a partir de pensamentos, como esse pensamento veio? Anote seus pensamentos, eles são importantes. O pensamento não vem à toa para você. E eu comecei dessa forma. Então, escreva. É importante. Né? Obrigada, Rô. Eu comecei escrevendo postagens do Facebook.
né? Então, como psicóloga, ela colocava um post, escrevi, até que um dia uma colega, né, ela comentou e falou assim, nossa, você escreve tão bem. Aí eu, é mesmo? Não sabia, porque eu estava ali só passando informações, né, querendo contribuir com as pessoas com o processo de autoconhecimento. Então, daí não parei mais. Então, além da escrita aqui do livro, né, eu semanalmente tenho as minhas postagens no Instagram. Com Tem pequenos pessoas, textos ali de tem reflexões. pessoas que não vão querer publicar nunca, não vão querer contar as suas histórias, as suas dores, as suas felicidades, mas escreva para você, guarde, escreve o teu próprio livro. Guarde as 7 chaves. E o dia que você ler o teu próprio livro, as tuas próprias anotações, você fala, eu fui capaz de escrever isso? E quem sabe um dia venha publicar um livro de frases, né, Rô? A gente podia fazer um livro de frases. Olha, você falou uma coisa, é um segredinho de Estado, mas eu vou contar um segredinho para vocês, tá? Mas enquanto eu falo desse segredo, eu já vou fazer um convitinho aí para Eli, Cecília, Mércia ou Camila, para já se prepararem, que se elas quiserem falar uns minutinhos aí, fazer um comentário, fazer alguma pergunta, sugestão, elogio, crítica, não é o canal, não esqueça. Não é o momento, fiquem à vontade, tá? O segredinho, a gente vai lançar uma agenda, porque vocês sabem, né, que eu chamo vocês de escritores inspiradores. Então, a gente vai lançar uma agenda 365 dias de inspiração. Em cada página, eu quero pôr uma frase de inspiração de cada coautor, não vai ter custo nenhum. Vai ser um presente da Editora Bock aí para vocês vão poder participar colocando uma frasezinha bem autoral de inspiração para cada dia, e o nome e o contato ali de vocês. E vai ficar linda, eu quero fazer ela uma agenda com hotstamping em dourado, uma agenda permanente, e vai ser uma forma de divulgar também mais um pouquinho do trabalho de cada autor, cada coautor. Então, já fica aí o convite, já vamos preparando essa frasezinha autoral de inspiração, e se vocês quiserem até escolher o dia, pode até falar que dia que vocês querem. Dia do aniversário. Ó, 22 de maio é o meu, hein? 16 de agosto. Ah, dia de aniversário de cada um fica bem legal mesmo. Dia de aniversário é legal. E aí, se conflitar... Que vai muito nisso que a Rô falou, né, de frases. Vai ser uma frasezinha, né, para dar uma viradinha de chave. Olha, gente, você leu meu pensamento, Rô. Desafiador escrever um capítulo, a gente relê e tira uma frase. É uma frasezinha, tem que ser uma frasezinha de inspiração, bem top, que vai estar numa agenda maravilhosa. Show. E é isso aí, Eli, Cecília, Mércia, Camila, se quiserem falar, fazer alguma perguntinha, fiquem super à vontade. Senão, vou aproveitando aqui para agradecer a Priscila de Sá, que escreveu o nosso prefácio, né? Ela é palestrante, ela é especialista em liderança feminina, esteve lá no nosso lançamento, né? Uma graça maravilhosa ela, já assisti palestra com ela, super motivadora também, assim como, né, a Nívia sabe que eu sou fã dela, não preciso nem falar, mas eu vou falar, né, eu sou fã dela, conheci ela também numa palestra, já virei amiga, já lacei ela de amiga, e agradecer também a Luciana de Sá, que escreveu o nosso pós-fácil, psicóloga, também teve uma participação aí super linda, super especial na nossa obra, e aí, a gente, acho que se elas não forem fazer nenhum comentário, a gente pode finalizar, Nívia. Daí, se quiser fazer a leitura dos nomes dos nossos autores para ficar registrado no livro. Eu vou fazer. A Tati está tentando entrar, ela falou que está com problema no link. Eu não sei, eu queria mandar para ela de novo. Tá. Por conta do fuso que eu falei para vocês, ela acabou se perdendo lá, e o dela é o último mesmo. Vou pôr aqui de novo. No grupo? Isso. Vou escrever para ela. Vamos ver se ela consegue. Tá. Enquanto isso, eu vou fazer isso então. Já falei para ela aqui que você... tá conseguindo. Tá conseguindo? Tá entrando. Pronto. É que meu Zoom aqui é portas abertas, sabe? Não tem aquilo de pedir permissão. Sim. Coração de mãe, chegou, entrou. De mãe, clicou, entrou. Será que... Ai, não deu certo. Que caiu. Acho que a conexão deve estar ruim. Bom, mas eu vou falando aqui então, e aí se der tempo a gente consegue ouvir aqui a Tati.
Então, tivemos aqui o prefácio da Priscila de Sá. Ó, Cecília levantou a mão. A gente deixa ela para depois ou já aproveita que ela levantou a mãozinha? Ah, já deixa ela falar, então. E aí eu finalizo com... Você ficou muda. Opa! Cecília, quer falar, meu amor? Oi, consegui desativar. Bem-vinda, obrigada. Bom dia, eu sou a mãe de Carol e eu gostaria de dizer que eu estou encantada com tantas mentes brilhantes, pessoas sensíveis, criativas. Eu estou muito encantada, eu tenho absoluta certeza que esse livro vai ser maravilhoso e que vai ajudar muita gente. Eu percebi que todos vocês têm um desejo genuíno de ajudar as pessoas na área, né, da especificação de cada um de vocês. E isso é muito bonito, e ver que vocês perseguiram esse aperfeiçoamento da área, né, de cada um, e imbuído nesse sentimento, né, de ajudar, de promover o desenvolvimento de outras pessoas, isso é muito lindo, e eu tenho certeza que vocês serão vitoriosas. E Carol, ela sempre foi muito criativa, eu sempre soube que um dia ela ia escrever um livro, e finalmente aconteceu. Então, parabéns a Carol, parabéns a todas vocês, parabéns à Editora Bock por essa iniciativa muito linda. Um abração a todos, estou encantada. Obrigada a você, Cecília. Depoimento de mãe é sempre abençoado, né? Arrepia, né, gente? Obrigada, Cecília. Delícia. É isso aí. Acho que a Elisa... Mas alguém quer comentar? Acho que não. Não? Então, vamos lá. Né? O livro Lidere Suas Emoções, mergulhe no autoconhecimento e seja protagonista da sua história, com coordenação Nívia Maria Raimundo e Roberta Chaves. Então, tivemos aí o prefácio de Priscila de Sá, o primeiro capítulo, Comunicação Autêntica e Empática, Linguagem de Conexão e Transformação, meu capítulo. Um pouco mais de paciência, Educação e Regulação Emocional, de Alessandro Alves da Silva. Memória e Emoções, de Angélica Lidiana Camargo. Gerenciar as emoções para ativar a carreira. Você sabe como fazer isso? Ariane Moraes. Corpo em Movimento, um caminho para o autoconhecimento. Beatriz do Carmo. Liderança Sistêmica, como gerenciar emoções e solucionar conflitos no ambiente corporativo. Beatriz Rodrigues Lazo. Como superar o medo de se expor. Carolina Almeida. Atitudes conscientes para a saúde do sistema, corpo, mente e alma, de Cláudia Regina Deliso Gomes. O benefício da hipnose nas dificuldades emocionais, de Cláudio Carlos de Souza. Olhos de vítima ou olhos de aprendiz, de Elizabeth Silva. Você, líder da sua história, líder das suas emoções, de Flávia Salim. Como a minha vida mudou quando descobri o meu propósito, de Franciele Guedes. Estratégias para liderar suas emoções ansiosas, de Gabriel Vieira. Gerenciando conexões entre emoções e aprendizagem, de Gabriela Colasso. Como ter uma vida com mais êxito usando as emoções como nossas aliadas, de Jaqueline Altaus. O desafio de liderar emoções, onde não nos querem líderes, de Luciana Peixoto dos Santos. A importância de liderar as emoções, de Luzia Souza. A importância do autoconhecimento no exercício da liderança, de Nívia Correia. Como manter-se sã em dias de guerra, de Patrícia Souza. Como o pensamento sistêmico pode ajudá-lo a enxergar soluções para os conflitos de trabalho, de Paula Luciana Escaranto. É possível alcançar equilíbrio mental e emocional em um mundo extenuante, de Paula Pilastre. Liderar as emoções após a maternidade, um exercício de atenção e compaixão, de Priscila Pereira Mota. Escrita afetiva, um gesto de autoconhecimento e amor, de Renata Barranco. Seu nariz e óleos essenciais, a aromaterapia como ferramenta para liderar suas emoções
e prosperar com sabedoria, de Renata Carrara. Emoções em movimento, a liberdade da dança como expressão da vida, de Roberto Honório. O passado é um ponto de referência e não um lugar de permanência, de Rosângela Pinheiro. 17 dólares, muito medo e uma boa dose de coragem, de Tatiana Paiva Franco. E o nosso pós-fácil, de Luciana Parraro de Sá. Gente, que lindo! Olha, eu gostaria muito, Rô, para fechar, de falar o capítulo da Tati, tá? Ela não está conseguindo entrar e eu gostaria que ficasse registrado, depois até para ela poder assistir a gravação. A Tatiana é uma paciente minha, da clínica. Lívia, acho que a Tati está Ela aqui, eu tô vendo conseguiu. ela aqui, ó. Aí, Vamos ver se ela vai conseguir abrir o áudio. então eu vou falar vou falar do mesmo jeito para Tati. Conseguiu. Ai, caiu. Ah, conseguiu. Ai, meu Deus! Gente, eu preciso contar para vocês, eu já estava aqui agoniada. Enquanto vocês estavam falando, eu estava ligando para a Tati, porque eu vi que não estava chegando, ela não estava recebendo minhas mensagens. E eu sei o quanto é importante para ela estar aqui. E o quanto é desafiador também. Então, eu estava preocupada com essa autossabotagem. Agora, do finalzinho, né? Eu falei para ela, você pode até ficar por último, como o fuso está muito diferente, mas então te apresentando para você não chegar assim no seco, que eu sei que é desafiador, a gente tem um capítulo aqui que fala de se expressar, né? Então, a Tatiana é minha paciente já há alguns anos, ela mora na Califórnia, não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente se abraça toda semana virtual, ela é uma pessoa muito querida, e eu a convidei, quando eu tive a ideia do livro, então até falei com a Roberta, eu falei, eu quero que seja de profissionais da saúde e pessoas comuns, que possam dar o seu depoimento de como o processo de autoconhecimento transformou a tua vida e fez você líder das suas emoções. E a Tatiana, para mim, é uma dessas pessoas que inspiram pela história de vida dela, pela dedicação dela no processo de psicoterapia, no processo de autoconhecimento, né? Então, dia após dia, ela vem aí se reconstruindo emocionalmente para dar conta dos desafios da vida. E eu a convidei, então ela teve, né? Deixo ela falar aí todo o desafio para poder escrever, porque a gente falou aqui, Tati, do medo de se expor, o medo da escrita, do julgamento, da crítica do outro, quando a gente deixa a nossa obra registrada. Então, é muito importante você estar aqui e poder falar. Sinta-se bem-vinda, acolhida, não tem certo, não tem errado. Conta aí pra gente um pouquinho da proposta e do teu desafio para o capítulo. Bom dia para vocês. E é uma honra estar aqui, né, com esse grupo de profissionais e eu estar podendo trazer um pouco da minha história e da minha vivência, né? Agradeço a Nívia, a Roberta pela oportunidade. E realmente é muito desafiador, mesmo coisas simples, né? Que às vezes as pessoas podem achar, porque é muito simples, talvez você contar um pedaço da sua vida ou se expor, mas para o paciente ou para as pessoas, né, em comum, é um desafio muito grande. E a autossabotagem, ela vem assim, ela é uma luta constante, né? E é nesses momentos que vem o autoconhecimento, né, Lívia? Por exemplo, aqui está muito cedo, eu não estou em casa, e, assim, parece que vem todos aqueles autossabotadores, todas aquelas oportunidades para falar, não vou fazer isso. E é exatamente nesse momento que o trabalho da terapia e a psicoterapia tem me ajudado a superar. Diferente dos demais autores que apresentaram ferramentas para o domínio das emoções, né? O meu capítulo ele é um relato de uma pessoa comum vivenciando os altos e baixos das emoções. Como esse momento aqui para mim, que é bem desafiador estar aqui publicamente falando.
A escrita é um pouco mais fácil do que a fala, né, para mim. E no meu capítulo eu me abro para apresentar um pouquinho desses bastidores de uma vida simples, de busca pela liberdade e pela felicidade, que acho que é a busca de todos também, né? Eu mostro como tem sido na pele a experiência de ter vivido às cegas, sem conhecimento próprio, sem consciência das emoções que me regiam. E eu apresento um pouquinho dessa transição que a psicoterapia e o autoconhecimento têm me proporcionado. Eu mostro como o conhecimento e a liderança das emoções tem me influenciado de forma muito positiva. E a partir dessa consciência das minhas emoções, por exemplo, hoje, né, eu sei que eu estou aqui ansiosa, eu sei que eu estou sentindo o julgamento, né, aquelas vozes que vêm na minha cabeça, mas eu mostro que a partir da consciência dessas emoções que eu estou sentindo, eu posso tomar decisões mais assertivas e mais compatíveis com aquilo que eu realmente sou. Eu não é uma história assim de conto de fadas, né? Não é um milagre assim do dia para a noite, e também não é uma pílula mágica de transformação. Não é isso que o meu capítulo ele traz. Mas o que eu mostro é um pouquinho dos meus traumas de infância e como que eles têm interferido na minha vida adulta. E também a parte leve, né, a leveza, a alegria que a liderança das emoções pode trazer para as pessoas em geral. E eu acredito assim que você estar consciente do que você está sentindo, do que você está pensando, testar a veracidade daquelas histórias que a gente conta, né, inconscientemente, é uma experiência que merece ser vivida por cada pessoa. Eu queria que as pessoas pudessem sentir essa leveza, essa paz que o autoconhecimento e o conhecimento das emoções traz. E só que essa experiência ela só pode ser vivida quando a gente se conhece, quando a gente conhece as emoções e quando a gente tem a capacidade de estar liderando e gerenciando isso, né? É isso que eu trago na minha história. Ai, Tati, querida, parabéns pela tua coragem, né? Nós duas aqui sabemos o quão desafiador é, vocês também estão, né? A Tati está compartilhando, e o capítulo dela fala $17, muito medo e uma boa dose de coragem. Posso contar nessa passagenzinha, porque está no livro. Porque na sessão, assim, ela falou, então eu cheguei nos Estados Unidos com $17 no bolso. E contou aquilo como se fosse a coisa mais comum do mundo. Falei, não, volta. Como assim? Eu cheguei, eu tinha 17... na hora que eu troquei o real pelo dólar, quando eu contei, eu tinha $17. E é assim que eu cheguei nos Estados Unidos para uma nova vida, sozinha. Né? Então, é muita coragem dessa mulher que está aí já hoje, acho que é 17 anos, né? Morando nos Estados Unidos, né? Construindo a tua família, o seu filho, né? A tua carreira. E ela não sabia o quanto ela era corajosa. Então, eu venho a cada dia mostrando para ela essa coragem, e ela vem aí lidando com os seus críticos, com esses pensamentos, com esses medos. Escrever para ela foi muito desafiador, foram sessões de terapia para ela poder se expressar, né? Para ela poder colocar aquilo ali no papel. Então, assim, fechando com chave de ouro, viu? Você chegou no final para brilhar. Né? E para contar realmente os desafios que é tudo que passa dentro da nossa mente, das nossas emoções. Então, parabéns pela tua coragem, pela coragem de todos que estão aqui, né? De realmente se expor, de ser vulnerável, de ser julgado. Eu também tenho esse medo, gente. Não acha que porque eu falo, ai, Aníbia, no dia lá do lançamento, eu falei assim pro meu marido, eu tô nervosa. Ele fez assim, você? Mas você faz isso todo dia, você sobe no palco, você dá palestra e fala assim, eu tô, né? Então, assim, eu me emociono também, eu tenho minhas dificuldades, tenho os meus medos, tenho os meus sabotadores. A diferença é o quão consciente a gente tá disso e a gente não deixar os sabotadores, né?
que são as nossas vozes internalizadas, os nossos pais críticos da nossa infância, as nossas feridas emocionais, que estão todas aí governando a nossa vida, enquanto a gente não toma consciência dos nossos esquemas, das nossas crenças, das nossas feridas, nós somos coordenados por elas e pelas nossas emoções, e a vida passa a ser um desastre. Então, precisamos desse processo de autoconhecimento, de autoconsciência, para a gente poder sentir tudo e até ser vulnerável, né? Porque a Tati, né, a gente estava conversando, eu vou ficar nervosa. Então, diga. Gente, tá difícil, tá aqui. Quer coisa mais linda do que a gente assumir a nossa vulnerabilidade? Né? Olha, tô nervosa, tá difícil, é desafiador. A gente precisa assumir, né? Esse lugar de estranhamento. Então, parabéns a todos que estão aqui, a todas vocês que me ajudaram nessa obra a compor, falando de emoção ainda, né? Então, é maravilhoso esse propósito, todas nós unidas para esse propósito de sermos protagonistas da nossa vida e de nossa história. Viver é desafiador, a vida é um desafio diário, e a gente pode passar por ela de forma mais branda, mais feliz, com a nossa criança feliz, como na terapia do esquema a gente fala, né? Trazendo a nossa criança feliz para poder liderar, e também acolhendo todas as outras crianças que existem dentro de nós, que é aquela que tem raiva, que tem medo, que tem tristeza. Nós somos tudo isso ao mesmo tempo. Então, só gratidão a vocês. Obrigada pela participação de cada uma. Muito emocionada com tudo isso. E é isso, eu fico falando até amanhã. E aí a Rô levantou a mão. Ai, gente, só para complementar aqui, obrigada também pela confiança, por vocês compartilharem aí um pouquinho da história de vocês, que a gente sabe que um capítulo é um pouquinho, né? De toda uma jornada incrível aí na vida de cada um, por estarem nesse sabadão de manhã, compartilhando mais um pouquinho aí com a gente, agradecer muito. É desafiador, mas é gratificante, né, ao mesmo tempo, estar aí em uma obra. E ao longo aí dessas palavras, eu lembrei, mais uma vez, de um dos primeiros ensinamentos da minha vida, que foi o primeiro livro que eu li, Poliana Menina, era um ensinamento da mãe dela, seja corajosa e gentil. Então, eu sigo isso, procuro seguir, né, porque às vezes a gente surta, mas agora eu tenho um livro chamado Lidere Suas Emoções, que vai me ajudar no meu dia a dia, né, que não surta de vez em quando. Então, assim, gente, eu só tenho a agradecer, viu? Beijo enorme para vocês. Deixar a Rô falar aí, que ela levantou a mãozinha. Eu ia falar exatamente sobre a coragem. Você falou uma coisa muito importante. E nós não sabemos o quanto nós somos corajosas e temos ela guardada aqui dentro até precisar usá-la. E a Tatiana trouxe para nós essa coragem que reacende, nós precisamos reacender. Aliás, nós precisamos tirar a nossa coragem daqui de dentro. E eu me emociono muito, porque todos aqui tiveram coragem. E nós precisamos ter coragem. E você é muito corajosa, você sabe disso. Obrigada, meninas, que lindo. Agradeço, né, essa energia. Eu acho que tinha que tirar outra foto agora que a Tati chegou. Eu acho. Agora a Tati... Então a Tati não vai sair nenhuma foto, não dá. Gente, e a Tati ainda? Ela não tem um livro, porque ainda não chegou lá. Então, vamos lá. Preparando o sorrisão. Preparando o sorrisão, preparando o arrepio, né? Todo mundo arrepiado. Muito lindo. Foi. Oi, pessoal. Obrigada. Oi? Eu tô sem o livro porque eu já vendi todos. Então, ótimas notícias. Tô esperando chegar para cima. Ontem eu recebi a nota fiscal da gráfica, então provavelmente até terça-feira eu tô recebendo. Daí já começo a despachar para vocês. Gente, obrigada a cada um de vocês. E agora a próxima etapa aí é pôr essa enquete com algumas opções de datas, para a gente fazer esse encontro na editora com essa troca de autógrafos. Isso. Tati, depois você assiste, tá gravado, né, Rô? Para você conhecer. Tá lá no YouTube, já tá naquele link do YouTube. Que tá no maravilhosa, maravilhosa. Tá ao vivo e depois já vai ficar direto lá.
Alguém quer falar mais alguma coisa, fazer algum comentário? Não? Então é isso. Ô, Rô, vamos fazer o grito de guerra aqui. Vocês aqui. O Lidere Suas? É. Então vamos lá. Uhum. 1, 2, 3 e... Eu vou falar Lidere Suas. E todo mundo abre o microfone agora, então, e fala Grita emoções. Exatamente. Abrir o microfone vai ser muito importante. Abre o microfone, por favor. Então, todo mundo já abre o microfone. Tem microfones fechados. Tem gente que era... beleza. Abrir todo mundo, porque afinal de contas, liderar as emoções pode transformar o mundo, não é verdade, gente? Então, 1, 2, 3, lidere suas emoções! Vou fazer igual a Xuxa, de novo. 1, 2, 3, lidere suas emoções! Obrigada, gente. Ótimo fim de semana para vocês.